O Jeffrey Dahmer, que a gente estava comentando antes de entrar ao vivo e a gente acabou não falando, ele é um psicopata narcisista. Aliás, todos são, é isso? Cara, Mas ele é bastante dentro do espectro narcisista. cara, olha que interessante. Vamos analisar algumas coisas, tá? Antigamente, existia a palavra sociopata, e nunca teve um consenso a respeito do que era essa palavra. E a razão que nunca teve é porque, ao contrário do que as pessoas pensam, as pessoas acham que a psicologia é tipo, todo mundo concorda com o jeito que as coisas são escritas, diagnosticadas e tal, e não é assim que é e nem é assim que nunca foi. Na prática, o que acontece? Uma escola de pensamento pensa assim, cria essas palavras. Outra escola de pensamento pensa assado, cria aquelas palavras. Às vezes eles estão descrevendo a mesma coisa, ou coisas parecidas, tá? E devido ao fato de que não tem muita pesquisa científica em cima da ideia de sociopata, oficialmente não se usa essa palavra mais. É. Mas eu vou te falar por que eu gosto dessa palavra. E aonde que eu acho que ela se encaixa no contexto do Jeffrey Dahmer. A gente tem um conceito de psicopatia fator 1 e psicopatia fator 2. Esse psicopatia fator 2 seria parecido com um antigo conceito de sociopata. E qual é a diferença? Quando a gente fala de um psicopata, a gente geralmente está falando de uma pessoa que provavelmente nasceu com um cérebro diferente. Então, ela provavelmente, a parte das emoções é hipoativa, correto? Ela não- Biologicamente falando. Isso. Provavelmente ela já nasceu assim, correto? Pode ser ativado ou piorado. Pronto, muito bem. Aquilo pode ser ativado para o lado da maldade ou não, né? Ao longo da experiência. Mas a coisinha já estava ali. A coisinha já está lá. Essa pessoa que já nasceu assim, quando ela relata a sua infância, ela já fala: eu não queria formar vínculo. O meu interesse era controlar, era manipular, era isso aí, que eu sentia uma euforia de poder, alguma coisa assim. Elas não descrevem qualquer tipo de tentativa de querer formar um vínculo, porque não tem vínculo para o psicopata. Eu uso você. Esse desejo emocional de ter vínculo, não tem. O Jeffrey Dahmer tinha? Tinha. Tinha. Ele queria um amor ou alguém pra estar ali com ele. Por isso que eu gosto da palavra sociopata. Porque a gente está falando de um perfil de personalidade que é capaz de monstruosidades tão grandes quanto o psicopata. No entanto, é outro caminho que ele faz até lá. O caminho do Jeffrey Dahmer foi um menino hipersensível. É. Ele sentia muito. É outra motivação? Você acha, não? Eu acredito que, no caso, eu olhando de fora, não, obviamente não conhecendo o É, Jeffrey Dahmer, estamos- vendo a série, né, É, gente? vendo a série ou o documentário, né? Isso. Eu olhando de fora, eu acho que no caso dele, ele começou a fazer uma associação com amor e aqueles cadáveres, né, dos animais que ele pegava e os momentos que ele tinha com o pai. Porque aqueles eram os únicos momentos que ele tinha de amor na família. Então, a mãe estava lá, né, sei lá, bebendo, dissociado, ou não sei o quê. Tomando muito remédio e Isso, tal. tomando remédio, né, na verdade, isso. O pai não estava lá tão presente, estava lá brigando com a mãe. O único momento que esse menino era enxergado é quando eles catavam um bicho morto Sim. da rua. O pai achou uma atividade em comum pra fazer com o filho, que era pegar, tipo, o bicho morto e dissecar. Então, o Jeffrey, ele começou É a... o vínculo dele. É o vínculo dele, É. entendeu? Ele começou a ficar fascinado por isso. É. E também teve o fator de abandono parental Isso! no meio da adolescência dele, né? Isso, e você vê que aquilo impacta ele, né? Ou seja... Foi aí que... Pronto. Foi aí que, Pronto. tipo, desandou. E é por isso que eu gosto da ideia do sociopata. Porque para algumas pessoas, o caminho delas para a maldade não é que elas não têm emoções e não querem um vínculo. É que elas têm muitas emoções, totalmente desreguladas. Elas querem profundamente um vínculo, não tem qualquer capacidade delas fazerem aquilo de um jeito saudável. E o que a gente Ela não faz? aprendeu a fazer de um jeito saudável. Isso. O que acontece? Olha o que eu vou pintar para você agora, porque isso aqui pode servir para Jeffrey Dahmer e para várias pessoas que estão ouvindo, se elas captarem a mensagem. O que acontece? Nossa primeira experiência de vínculo é na infância, correto? Aquilo fica registrado ou não. Tá? E o que vai acontecer na adolescência? Na adolescência, você vai começar a sentir aquele tesão, né? Não? Vai vir os hormônios, vai vir a puberdade, vai começar a misturar aquela sexualidade toda e tal. O que você faz com aquela primeira referência de vínculo que você teve? Você pega aquilo, e se você teve uma experiência negativa, ou ausente, que foi o caso do Jeffrey Dahmer, negativa e meio ausente, né, negligente aí, você tá com um buraco no peito.
né? Porque você não conseguiu formar o primeiro vínculo. Então, você continua com aquela sua necessidade biológica, que é a primeira do ser humano, que é formar vínculo. Exato. Você continua, você não conseguiu formar um primeiro vínculo. Então, você sai para a vida, todos nós, menos os psicopatas, tá? Com um buraco no peito. Isso dói, dói. Então, o que que a criança faz? Porque ela não tem recursos. Ela faz a mesma coisa que o narcisista, ela vai para o mundo de fantasia. E ela cria uma história feliz que preencheria o buraco dela. Só que ela tem que ficar na fantasia. Então, para algumas pessoas, essa história feliz é ela vê uma celebridade e começa a imaginar que ela é celebridade, se casam e tem um relacionamento, e ela fica a adolescência inteira vendo fotos daquela celebridade e tal. E ela tá na fantasia porque ela não tem um vínculo real. Entendeu? Mas ela precisa se contar uma história fantasiosa que tá tudo bem, as minhas necessidades são satisfeitas, minhas necessidades são satisfeitas. Isso até é normal na adolescência, né? Você ser Perfeito. muito fã de uma celebridade, por exemplo, Ótimo. e tipo ser obcecado com ela, porque isso suprime essa falta de vínculo, Isso, né? isso, exatamente. Eu fui uma adolescente assim, que eu sempre Eu pegava alguém pra ser muito fã, e meu Deus, eu ficava assim, obcecada, eu queria muito ser amigo, então vou aprender inglês pra ser amiga dessa pessoa, Isso, sabe? Então eu vou isso. cantar pra me parecer com essa pessoa, mas não quer Isso. dizer que também Isso. Então, a fantasia está ativa em todos nós, né? Só que o que acontece com aquele adolescente que não tem aonde tirar amor e vínculo é que ele começa a ficar dependente químico da fantasia. Isso quer dizer exatamente o que eu falei. Ele precisa... Fantasia. 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 E o fica gravado no corpo dele. E ele começa a criar uma compulsão em cima de uma fantasia romântica e ou sexual. E aí, para quem entende de droga, você vai precisar de uma dose maior para ter o mesmo correto? certo. E aí, aquilo, você vê o Jeffrey Dahmer descrevendo o que ele sentia, ele descreve como compulsão. Sim. É exatamente o que é. A pessoa começa a só conseguir ter aquele alívio quando ela faz aquele rolê. Sim. E o que o Jeffrey Dahmer queria, ele queria um zumbi. Ele não queria matar pessoas. Ele queria abrir um buraco no crânio da pessoa, colocar um ácido lá dentro para que ele tivesse uma pessoa. Para quê? Você perguntava para ele, mas para que você queria? Eu queria achar a pessoa que ia assistir televisão comigo. Tem até uma cena onde o cara tá sentado ao lado dele, ele tá com uma faca, ele... Tipo, a gente vai assistir televisão. Tipo, Aí assiste ele liga a esse filme. televisão, ele fica lá sentado, e o cara, tipo, tá bom, tô assistindo televisão. Então, o que o Jeffrey Dahmer tinha era uma fantasia na cabeça dele, de uma história onde tudo estaria bem. E nessa fantasia tinha um homem que amava ele, e sentava e assistia televisão junto com ele, e fazia essas coisas. Então, a pessoa fica, quanto mais maior o buraco, quanto mais ela depende dessa fantasia, ela fica tão presa na fantasia, que daí ela sai pro mundo pegando pessoas para fazerem parte da fantasia. É isso que o narcisista faz também. Sim. Mas toda pessoa emocionalmente imatura faz isso. Ok? E aí, para mim, o Jeffrey Dahmer tem um perfil de uma pessoa que sente, sim, que foi se viciando num alívio para a falta de vínculo dele, de uma forma esquisita lá, misturou com os animais mortos. Aí teve aquele manequim, né, que ele Isso. roubou um manequim da loja, que era só um objeto, né? Sim. Aí ele levou pra cama, ele ficava tocando o manequim. Aí ele foi associando, nossa, eu tenho um amor, mas esse amor é imóvel. Que era num momento que ninguém queria nem ser amigo dele, sabe? Isso, Então, solidão. Eu tenho que preencher. A primeira morte envolvendo ele não matou o cara querendo, foi sem querer. A segunda também. Então, tipo, matei sem querer. Já tô viciado nisso aqui mesmo. Não consigo parar, porque eu sou dependente químico nisso aqui. Aí eu ficou obcecado. E vai. E muitas pessoas desenvolvem parafilias sexuais muito bizarras. Porque daí a vida inteira delas vira teu daquela parafilia sexual. Então, na minha cabeça, o Jeffrey Dahmer não nasceu psicopata. Ele era uma pessoa que buscava vínculo. E ele
sofreu muito isolamento social, teve aquele, que o loucura, único né? vínculo que ele teve foi envolvendo morte com o pai dele. Sim. É claro que isso é uma leitura muito rasa das informações Claro. de um programa de televisão, você entendeu? Mas ele Mas é não, o que a gente tem de informação, né? É, mas não configura alguém que nasceu um psicopata. E é por isso que eu gosto da palavra sociopata. sim. Sim, Você perfeito.